Olá, boa noite, pessoal, para quem está aqui presente, para quem vai assistir depois. Na última aula, nós começamos a falar sobre as leis de Newton. Ficamos mais na parte teórica, assim, a gente não fez muito exercício. Eu vi que alguém comentou aqui que está com dúvidas, depois a gente pode estar conversando para tirar essas dúvidas, fazer alguma aula de dúvidas, sei lá. Mas vamos focar aqui, então, quem sabe com essas explicações de hoje também vai aparecendo aí, vai sanando essas dúvidas. Esse aqui é o mapa mental do Descomplica, onde tem um resumo do que foi a última aula. O Newton escreveu as leis dele nesse livro chamado Princípios da Matemática da Filosofia Natural. Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, onde ele compartilhou com a gente as 3 leis dele, onde a primeira lei é conhecida como lei da inércia. O que fala essa lei da inércia aqui? Vou até dar um zoom aqui para vocês verem de uma forma melhor. Todo corpo que está em movimento ou em repouso, ele tende a permanecer nesse estado, a menos que forças externas sejam aplicadas sobre ele. Então, se não tiver uma força resultante aí, não vai acontecer nada. A terceira lei, a segunda lei fala o seguinte, que a força resultante aplicada em um corpo pode ser descrita, como produto entre a massa e a aceleração desse corpo. A famosa equação força resultante é igual a massa vezes aceleração. Onde a massa tem que estar em quilograma e a aceleração tem que estar em metros por segundo, e a multiplicação dessas duas coisas a gente tem a unidade de Newton. E a terceira lei, talvez a mais conhecida, é o princípio da lei da ação e reação. Ou seja, para toda força de ação existe uma reação de mesma direção e módulo, mais sentido oposto. O pessoal fala, tudo que vai e volta. Quando você chuta alguma coisa, você aplica uma força sobre o corpo, e o corpo aplica uma força sobre você. Essa força tem a mesma direção, a mesma intensidade, o mesmo módulo, porém o sentido é oposto. Ficou bem claro aí? Alguém não entendeu alguma lei aí? Esse mapa mental vai ajudar bastante. Hoje na aula, basicamente, eu vou aplicar tudo que vocês aprenderam, né, nas aulas, nesse mapa mental. E eu vou destacar 3 forças que a gente vai usar bastante no dia de hoje. Se vocês quiserem anotar aqui embaixo, a gente vai anotar a força-peso. Essa força-peso a gente calcula ela usando a massa vezes a gravidade. Essa aqui é a força-peso. Deixa eu ver se vai aqui. Isso foi. Vou até escrever aqui em cima, ó, força-peso. Existe também a força normal, que a gente chama de força N. E a força de tensão. A força normal, galera, é uma força que ela surge da reação com a superfície. Quando você faz uma força sobre a superfície também faz uma força. Lei da ação e reação. Beleza? Então, e uma força também que a gente vai usar bastante hoje é a força de tensão ou tração, que a gente representa pela letra T, maiúscula, que é o tesão, né? Aqui faltou C cedilha. Isso. Ok? Então, eu vou destacar essas 3 forças hoje. Gostaria muito que vocês lembrassem dessas forças para a gente poder resolver os exercícios. Todo mundo junto aí? Vamos lá, então? Bora. Só para a gente começar meio de leve, vamos fazer uma questão conceitual. Associe a coluna, essa daqui é da Faculdade Federal do Paraná, não, na verdade, de Tecnologia do Paraná, a TFPR. Associe a coluna 1 com a coluna 2 aqui. Então, ele faz 3 afirmações. Quando o garoto joga o carrinho para que o carrinho,
Para que ele se desloque pelo chão, faz com que este adquira uma aceleração. Essa é a primeira afirmação que ele faz. Afirmação 2. Uma pessoa tropeça e cai batendo no chão. A pessoa se machuca porque o chão bate na pessoa. E a terceira afirmação, um garoto está andando com um skate. Quando o skate bate numa pedra parando, o garoto então é lançado para frente. Então ele quer que você relacione essas três afirmações que eu falei para vocês agora com a coluna 2. Qual a coluna que relaciona com a terceira lei, com a primeira e com a segunda? Vou colocar aqui um número na frente. Pode falar a sequência aí que eu vou colocando. Ou a opção aí, qual letra que é. Se é a A, se é a B. Vou tirar, vou até puxar um pouco para cima aqui para vocês verem aqui as respostas. Qual das três afirmações se encaixam mais com a terceira lei aí? Seria 2, 1, 3? 2 e 3. Ai, não tem essa alternativa. Vamos lá. Respira e vai, respira e vai. Eu estava permitindo algumas pessoas entrando aqui. Boa noite para quem entrou agora. Vamos lá, terceira lei de Newton. Qual que vocês acham? Afirmação 1, afirmação 2 ou afirmação 3, desculpa, que se encaixa? Boa noite, Claudiné, tudo bem? Seja bem-vinda. Deixa eu ver aqui as mensagens. Ô, Janeide, ficou claro aquela última pergunta lá? Eu não lembro se você... não vi se você entendeu. Gente, eu tô esperando vocês aí me ajudar, cara. A terceira lei tem a ver com qual afirmação aí? Com a primeira, com a segunda, com a terceira? Professor, Ah, seria a alternativa D? D, ó. É que eu pensei melhor, que A1 seria... Vamos devagarzinho aqui, ó. A terceira lei, eu acho que você tem tem potencial aí para estar certo, tem muito potencial, inclusive. A terceira lei tem a ver com ação e reação, certo? Aqui ele fala na afirmação 2, uma pessoa tropeça e cai batendo no chão. A pessoa se machuca porque o chão bate na pessoa. Então, de fato, isso aqui tem a ver com a afirmação número 2. Agora, a primeira lei é a lei da inércia, não é? Vocês lembram que um corpo, ele continua o movimento dele. Então, essa afirmação aqui tem a ver, ó, muito com a do garoto, que ele tá andando, ele bate numa pedra, né, e então é lançado para frente. Então, essa daqui tem a ver com a afirmação 3. E a segunda lei, por consequência, tem a ver com aceleração. Qual que tem a ver com aceleração? Afirmação 1. Muito bem. D mais física. O famoso Deus. D de Deus. Ok? É isso aí. Agora, esse exercício aqui tem já um pouco a ver com resultante. Eu coloquei, se eu não me engano, sei lá, mais de 30 exercícios. Eu fui me empolgando ontem à noite. Aí eu falei, vou colocando, fui colocando, fui ver, eu falei, eita lasqueira, tem mais de 34, mas não é para fazer tudo na aula, não. A gente vai fazer, depois vocês fazem em casa. A figura a seguir mostra as forças que atuam no aeromodelo. Ele quer saber qual que é a intensidade, a direção e o sentido da força resultante. Vamos lá. Primeiro, eu tenho que olhar nos eixos aqui. No eixo vertical, o que vocês estão percebendo? Eu vou chamar isso aqui de força F1. Aqui, de força F2. Aqui, de força F3. E essa força aqui, ó, de F4. O que vocês estão percebendo, meu povo? Olá, Joelma, boa noite. Tudo bem aí?
Vamos lá? Então, estou falando aqui de força resultante. Temos 4 forças atuando nesse aeromodelo, e ele quer saber a força resultante. Eu só posso olhar eixos o mesmo eixo, né, para poder fazer essa comparação. Primeiro eu vou olhar no eixo vertical aqui, no eixo Y. O que eu estou vendo? Que a força F1 aqui vale 8. E a força F2 vale também o quê? 8. E elas estão em sentidos opostos. O que isso significa? Que se eu fizer F1 menos F2, ou seja, 8 newtons menos 8, quantos que vai dar isso aqui? Isso aqui vai dar 0. Quer dizer que ele não tem forças resultantes aqui no eixo vertical. Agora eu vou olhar o eixo horizontal, que é o eixo X aqui nosso. Ó, aqui já tem, eu tenho uma força diferente da outra. Ó. Como que eu vou fazer aqui? Aqui foi no eixo Y. Ó. Eixo Y. Agora eu vou olhar o nosso eixo X. Até vou mudar a cor aqui para vocês verem que eu estou olhando o eixo X. O eixo X agora, olha que interessante, tem uma força de 7 newtons para cá e uma força de 5 newtons para cá. Se eu fizer F3 menos F4, eu vou chegar na resposta de 7 newtons menos 5. Isso aqui é igual de cabeça? 2 newtons. Quer dizer que a intensidade aqui da força, aí a gente tem que escrever assim, ele perguntou a intensidade, né? A intensidade aqui da força é de 2 newtons. A direção. A direção tem a ver com o eixo que a gente está trabalhando. Aqui a gente viu que a força é na horizontal. Então, a direção horizontal. Ou vocês podem estar colocando o eixo X. Tanto faz. E o sentido, galera, que essa força está atuando, é estar para o lado direito nosso ou o lado esquerdo? Direito. Opa, direito? Pera aí, a força que está vencendo? Qual força que é maior? É do lado esquerdo. É, o lado esquerdo, porque a força maior está para o lado esquerdo, que é de 7. Então, o lado esquerdo sempre vence, ó. Na maioria das vezes, vai. Aí, isso aí, ó, força horizontal, né, direção horizontal, a intensidade é 2 newtons. Deu para entender mais ou menos o que significa força resultante? A gente vai fazer muitas vezes isso, hein? Agora vamos ver se vocês pegaram aí, vamos até calcular a aceleração já. Eu tenho uma esfera e eu tenho 3 forças atuando nessa esfera. Eu tenho a força F1, que é 5 newtons, que ela está bem aqui, ó. Até vou mudar a cor aqui para vocês visualizarem um pouco melhor essa força, porque está tudo vermelho. Aí aqui vocês têm essa força aqui, ó. Essa força é F1. E aqui eu tenho a força F2 e a força F3. Ele quer saber qual que é o módulo da força, né? A direção e o sentido. A mesma coisa que a gente fez anteriormente. Pode ver que nesse caso aqui a gente não tem força no eixo vertical, só no eixo horizontal. Qual que é a força resultante aí? O item A, hein? Qual que é o módulo dessa força aí? A intensidade. Vamos calcular a intensidade primeiro aqui. Alguém tem alguma ideia aí? Professor, repete de novo, por favor. Sim, claro. Ó, ele fala, ele tem 3 forças aqui nessa massinha M, que ela tem meio que. Vou colocar aqui o valor dela para a gente poder usar depois os dados. Nesse exercício ele quer saber qual que é a força resultante sobre essa massinha aí meio azul. E eu tenho 3 forças. Eu tenho uma força de 5 newtons, uma força de 15 e uma força F3 de 18 newtons. E ele quer saber a força resultante. Aqui a gente não tem força na vertical. Pode falar? Professor, eu acho que essa F3 é 18 Newton aí, eu acho.
O que a gente tem que fazer? A gente tem que somar forças que estão no mesmo sentido. Aqui a gente sabe que estão na mesma direção. As três forças estão na horizontal, beleza. Só que as forças que estão no mesmo sentido a gente soma, e as forças que estão em sentidos opostos a gente subtrai. Então, o que vocês estão percebendo aqui? Ó, que a força F1 está para o lado esquerdo. E a força F2 também está para o lado esquerdo. Então, a gente vai somar essas forças, porque elas estão no mesmo sentido. Entretanto, a força F3 está apontada para qual direção? Para qual sentido, desculpa. A direção é horizontal. Só que o sentido dela é o quê? Direito. Quer dizer que eu tenho que subtrair a força o quê? F3 aqui no jogo. Entenderam, galera? Direção tem a ver com horizontal, vertical, diagonal. Agora, sentido tem a ver lado esquerdo, lado direito. Sentido horário, sentido anti-horário, sentido centro, sentido bairro. Aí agora acabou a física. Ó. Vou calcular aqui a força resultante. F1 é 5 newtons. A F2 vale 15 newtons. Menos a força F3, por esse motivo, por sentido ser oposto, vai ser negativo. Aqui, se eu somar aqui 5 mais 15, costuma dar 20. Menos 18, a força resultante, então, será de 2 newton. Ó, então, vamos escrever aqui, intensidade. Qual que é a intensidade da força? O módulo? Vou colocar aqui módulo para vocês saberem 2 que é newtons. 2 newtons. Muito bem. Igual a 2 newtons. A direção que essa força está atuando é horizontal, diagonal. É no eixo X, que é o eixo horizontal. E o sentido que a força foi aqui, que ganhou, foi para o sentido nosso aqui, nosso lado esquerdo. Ok, meu povo? Aí ele quer saber a aceleração no item B. Aí, vocês lembram da segunda lei de Newton? O que ela fala, a segunda lei de Newton? Que a força resultante é igual a massa vezes quem? A aceleração. Vou usar aqui, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. A força resultante aqui vai ser igual a quantos? 2. 2. A nossa massa tá até aqui em cima, que eu já anotei o dado, tá em quilo, então tá bonitinho. Se tivesse em grama, tem que passar para quilo. Vezes a aceleração. Acabou a física, né? Eu vou isolar aqui o A. Vai ficar 2 dividido por 0,5. Então, a nossa aceleração quantos que é 2 dividido por meio, hein? 1. 1? Não. Ó, o que acontece? Eu aprendi isso muito depois É também, gente. 4. Quando eu divido por meio, é a mesma coisa que eu multiplicar por 2. Então, de novo, anota isso aí. Quando eu divido por meio, é a mesma coisa que eu multiplicar por 2. Como que eu fiz para decorar isso? Eu tenho 2 pizzas. Se eu cortar essas pizzas no meio, então, cortei as pizzas no meio. Quantas pessoas vão conseguir comer as pizzas agora? 4 pessoas vão conseguir comer a pizza. Então, se eu tenho 2 pizzas, corta as pizzas no meio. Agora eu vou ter 4 pedaços. É assim que eu aprendi. Não sei se... E foi assim que Jesus fez também, né? Jesus usou esse princípio aí de dividir o pão, multiplicou os pães dividindo. O mesmo princípio. Beleza? Então, quando você divide por meio, é a mesma coisa que vocês multiplicarem por 2. Vocês estão ficando bom nessa parte aí de força resultante, né? Aqui, eu vou deixar para vocês fazerem, porque é bem semelhante a esse que eu acabei de fazer. Lembrando que a aceleração é medida em metros por segundo ao quadrado, hein? Aqui é muito parecido, ó, vou deixar vocês fazerem. Tem a massa do corpo, tem as forças aqui resultantes, a força F2 é a F1. Aí você tem que calcular essa força resultante para poder calcular a aceleração. É igualzinho,
que a gente fez. Vou pular ele para vocês fazerem depois com calma. Agora, esse exercício aqui, ó, ele é um pouco mais difícil porque exige um pouco mais de interpretação, mas a gente dá conta, a gente tá junto. Fala que tem duas crianças puxando, duas crianças puxam, né, com auxílio de cordas, uma caixa que está sobre uma superfície sem atrito. Vou tentar fazer aqui o desenho com setas. Vou pegar uma caixa aqui, para a gente poder fazer aqui. Vou pegar uma caixa azul. Então, essa aqui é a caixa nossa, sobre uma superfície. E essa caixa, ó, ela tem 12 quilos. Já vai fazendo o desenho, porque ajuda muito a gente, galera. A massa tem 12 quilos. Sabe-se que a caixa, ela adquire uma aceleração para a direita, ou seja, a aceleração que ela está tendo aqui é para a direita, com 2,5 metros por segundo ao quadrado. Essa aceleração é para o lado direito. Então, representa isso através de vetores. Isso aqui a gente chama de vetores, essas setinhas. Se uma das crianças exerce uma força de 46 newtons para a direita, quer dizer que tem uma força aqui, ó, para a direita de 46 newtons. Eu vou chamar essa força aqui de F1. É de 46 newtons. Quais são a intensidade, a direção e sentido da força exercida pela segunda criança? Quer dizer que tem uma segunda criança aqui. Só que eu não sei se a força dela está para o lado direito ou para o lado o quê? Esquerdo. Osmar, esse corpo está sobre uma superfície, não está? Tem uma força aqui chamada peso. E existe uma força aqui chamada normal. Só que ele já falou para a gente que a força está sendo, o movimento da caixa está sendo na onde? Na horizontal, tá vendo? Aceleração horizontal. Quer dizer que a força-peso aqui nesse caso, eu até vou calcular, só para vocês entenderem, é a massa vezes a gravidade. Aqui a força-peso é de 12, e a gravidade da Terra é 10. Isso aqui é padrão, hein? Se ele não dá, sempre usa 10. Quer dizer que o peso dele é 120. Como ele não tem movimento na vertical, significa o seguinte, que essa força normal e a força-peso, elas estão iguais. Por isso que não está tendo movimento aqui no eixo vertical, porque essas duas forças são iguais, elas estão o quê? Se anulando. Tá vendo? Não significa que eu não tenho forças na horizontal, eu até tenho, mas não vou ficar desenhando toda vez, entendeu? Isso aqui. Por quê? O que importa para nós é só onde está tendo movimento. Onde está tendo movimento? No eixo X, que é o eixo horizontal. Vocês entenderam? Eu só fiz isso para vocês saberem. Que não significa que não tem peso. Tem a normal. Só que aqui a gente não vai fazer porque está anulando uma outra e não está tendo movimento na vertical. Só na horizontal. Bom, vamos lá, voltando para a pergunta. Ele quer saber a força F2. Eu não sei se está para o lado direito ou se está para o lado esquerdo. Quero a ajuda de vocês aí para pensar como que a gente vai resolver essa questão. Tomar uma aguinha aqui. A gente vai aplicar qual lei aqui? Primeira, segunda ou terceira lei? Acho que é a segunda. Isso, muito bem. Perfeito. Segunda lei, força resultante é o produto da massa vezes quem? A aceleração. Aí a força resultante eu vou abrir. Eu tenho duas forças atuando aqui. A força F1 e a força F2, que ainda não sei onde eu vou colocar. Vou colocar aqui só força F1. Eu posso até colocar mais F2. Só para a gente entender. Como eu não sei a direção eu até sei. É na horizontal. O sentido que eu não sei se é para o lado direito ou para o lado esquerdo. Eu coloquei mais aqui.
Professor, poderia colocar menos? Poderia, não tem problema nenhum. Massa vezes aceleração. A física, gente, acabou. Eu vou substituir o valor aqui da força F1, é 46, mais F2. E a massa, a gente sabe que vale quantos quilos? 12. Vezes a aceleração. Que também a gente sabe quantos que vale a aceleração. Vale 2,5. Vamos lá? Como é que fica isso aqui? Vai ficar 46 mais F2, que é igual a 12 vezes 2,5. Quanto que é 12 vezes 2,5? Vamos fazer aqui em cima, ó. Na dúvida, faz aqui em cima, hein? 12 vezes 2,5. 10, sobe 1. 2 vezes 2 é 2. 4, desculpa, mais 1, 5. Mais, como é 1, vai ficar aqui 25, ó. Vai dar, ó, que beleza, número bonito. Tem uma casa aqui, vai dar 30. 30. Aí o que eu faço com F2? Eu passo ele para o outro. Na verdade, eu deixo desse lado. O que eu faço com esse 46? Eu passo ele para o outro lado. F2 é igual a menos 16 Newton. Osmar, e se eu quisesse ter feito F1 menos F2? Vamos supor, eu quero fazer F1 menos F2. Aqui eu fiz F1 mais o quê? F2. O que isso implica, ter dado esse menos? Que essa força está ao contrário do que a gente pensou. A gente escolheu, adotou o sentido como se as duas forças estivessem para cá, né? Só que a gente viu que, na verdade, ó, deu menos 16. Eu sei que essa força vai ter que estar para o lado esquerdo nosso. Gente, está entendendo aí? Vocês estão acompanhando? Eu não sei se eu estou sendo muito claro aqui, mas vocês perceberam que ali deu menos 16. Isso aqui só aconteceria se essa força aqui fosse menos. Essa força F2 seria menos 16. Mas eu preciso colocar o sinal de menos aqui? Não preciso colocar, porque eu sei que essa força está em sentido oposto. Deu 16 porque eu considerei oposto a essa força F1, que eu coloquei para o lado direito positivo e para o lado esquerdo negativo. Se vocês fizessem a mesma conta, vou repetir ela aqui nesse canto, ó. Aqui foi o primeiro jeito que eu fiz. Se eu fizesse do segundo jeito, aqui, desse exercício, se eu fizesse F1 menos o quê? F2. O que aconteceria, Osmar? Vamos ver? Do lado direito nosso aqui, não mudaria nada, né? Ó, ficaria 46 aqui, menos F2. Aqui ficaria a massa, que é 12, vezes 2,5. A gente já fez essa conta, a gente já percebeu que é quantos? Deu? 30. Vou continuar aqui, hein? Aí ficaria menos F2 igual a 30 menos 46. Quer dizer que F2, menos F2 daria igual a quantos? Menos 16 newton, ou seja, F2 é igual a 16 newton, porque eu tiro o sinal. Mas tá vendo, ó? A gente, aqui, nesse caso, nessa primeira situação, eu já tinha escolhido a força F2 como sendo contrária, né, à força F1. Por isso que deu positivo. Porque eu já adotei aqui como sinal negativo, que as duas estão opostas. Aqui eu considerei que as duas estivessem no mesmo sentido. Só que aí a gente percebeu no final que isso aqui não vai acontecer, quer dizer que uma está oposta à outra.
Ficou bem claro, galera? Eu espero que tenha conseguido explicar para vocês aí. Parece um exercício simples, mas não, envolve muito conhecimento, muita técnica aqui de vetores. Agora, a gente vai começar a misturar um pouco nesses próximos exercícios, já que vocês fixaram bem essa ideia de força resultante, um pouco de cinemática também. Ou seja, o conteúdo das aulas anteriores. Tem um carro aqui nacional que ele... Olha que doideira. Olha que doideira, galera. Ele vai de 0 a 108 km por hora em 15 segundos. O que eu vou fazer? Eu vou anotar os dados. Já tenho o desenho do carro aqui. Vou para os dados. Qual que é o tempo que o carro acelera? O tempo é de quantos segundos? 15. E ele vai de uma velocidade inicial igual a zero até uma velocidade final de 108 quilômetros por hora. E olha que legal, ele dá a massa desse carro aqui pra gente. A massa, ele fala que a massa do carro é de 1.200 quilos. Aí ele quer saber o módulo da força resultante. O que seria a força resultante aqui? Esse carro ele tem uma força para baixo, que a gente chama de força peso. Tem uma força para cima, que a gente chama de força normal. E existe a força do carro, que é a força do motor que está sendo feita para onde? Para cá, que é a força do motor. Osmar, a peso e a normal a gente vai levar em consideração aqui? A gente não vai, por quê? As duas estão se anulando. Esse carro ele não se movimenta no eixo vertical, e sim na horizontal. Eu até fiz aqui só para vocês verem que existe força na vertical, mas as duas estão se anulando. A que importa para nós aqui é a força do motor. Vou usar, então, a segunda lei de Newton. Vou considerar que esse carro esteja se movimentando, gente, ó, para o lado de cá, ó. O movimento dele está sendo para o lado de cá. O movimento dele, ó. A gente vai usar, então, a segunda lei de Newton aqui para resolver esse exercício. Força resultante é o produto da massa vezes quem? A aceleração. Beleza? Vamos substituir aqui para ver o que a gente encontra. A força resultante é igual à massa, que a gente já sabe que é quantos quilos. Olha aqui os dados. 1.200. E qual que é o valor da aceleração? Ele informou a gente aqui, em algum momento, qual que é o valor da aceleração? Não foi claro, ele não falou pra gente aqui quantos que vale a aceleração. Por quê? Ele quer que a gente calcula. Ou seja, eu vou ter que fazer um passo a mais aqui para calcular essa aceleração antes de eu jogar na equação da segunda lei de Newton. Como que eu posso calcular a aceleração? Tem duas formas de a gente fazer. A aceleração é a variação da velocidade sobre o tempo. Isso aqui eu já expliquei para vocês em alguma aula. Ou vocês podem estar usando as equações do MRUV. Eu até vou colocar aqui as equações do MRUV, só para vocês lembrarem. Ó. Tem a equação do vovô ateu. Tem a equação do sorvetão. E temos também a equação de Torricelli, que é aquela equação que não tem tempo, que é v ao quadrado igual a v zero ao quadrado mais 2a delta s. Isso aqui foi das aulas anteriores. Para essa situação aqui, o que eu posso estar fazendo para poder calcular a aceleração? A última esquece, porque ela precisa... A gente tem um tempo aqui. Aqui não tem tempo. Esquece a última. A segunda também a gente vai esquecer, porque ele não perguntou o espaço. A única opção aqui é a do vovô ateu. Quer dizer que eu posso estar escolhendo ou essa, que na verdade são as mesmas equações. Que a do vovô ateu surge dessa equação aí da aceleração. Beleza? Qual que vocês preferem? Usar ΔV sobre ΔT ou vovô ateu? Esse vovô ateu. Beleza.
Ó, só não pode esquecer de um detalhe, que as pessoas, a maioria das pessoas esquecem. Aqui está em quilômetro por hora, e o tempo está em qual unidade? Segundos. Quer dizer que a gente tem que fazer aquela transformaçãozinha básica lá de dividir por 3,6 antes da gente fazer a conta. 108 dividido por 3,6, eu fiz essas contas algumas vezes aí, dá 30 metros por segundo. Aí acabou a física, galera. Ó, vamos substituir na equação aqui do vovô ateu, só para vocês resolverem junto comigo aqui, ó. Vai ficar. Vou usar essa equação aqui que pediram, foi a mais pedida. A velocidade final é 30. Qual que é a velocidade inicial que o carro estava? Ele estava parado, então é 0. A aceleração, eu não sei. E o tempo, a gente sabe que é 15 segundos. Se a gente fizer aqui a conta, vai ficar 30 igual a 15 vezes A. Eu troquei o A de lugar aqui, coloquei ele para depois. Se eu isolar aqui o A, vai ficar 30 dividido por 15. Ou seja, a nossa aceleração é de quantos metros por segundo? 2. 2 metros por segundo ao... O que eu faço com esse valor agora? Eu jogo de novo aqui na nossa equação da força resultante, ó. Ele vai voltar para cá, desde o início. Aí vai ficar 1.200 vezes 2. Logo, a nossa força resultante é de quantos? 2.400. Isso, 2.400 Newton. Beleza? Aí, meu povo, é só treinar um pouquinho mais. Vocês viram que é importante vocês estarem desenhando as forças para vocês já pegando o jeitinho aqui, ó. A força resultante aqui, na verdade, é a própria força de quem? Do motor. Essa força resultante aqui é a força M, que é a força do motor do carro. Força do motor. Na verdade, esse exercício aqui está errado, né? Se vocês forem ver um Uno com uma escada em cima, eles atingem isso aqui em 2 segundos. Tá errado esse exercício, né? Você vê um Uno com uma escada, ele passa um Camaro brincando. Nem precisa acionar o turbo. Ó, esse exercício é bem parecido com esse. Só mudou o corpo, né, e a velocidade aqui, mas a ideia é a mesma. Vou deixar vocês fazerem aí, lembrando. Eu só estou deixando vocês fazerem coisas parecidas para vocês pegarem. Qualquer coisa, volta no anterior e refaz. Esse daqui também é semelhante, porém, vocês vão usar outra equação. Vocês não vão usar o vovô ateu. Porque aqui, ó, ele dá o espaço para vocês. Aqui, eu já vou dar a dica para vocês tentarem fazer depois. Vocês vão estar usando o sorvetão para poder calcular a aceleração. Beleza? Vocês vão calcular a aceleração usando quem? O sorvetão. Ó, pode ver que ele deu o tempo aqui para vocês. Deu a distância, que é o espaço. Aí vocês vão fazer o sorvetão aí. Depois vocês tentam fazer, hein? Ó, aqui é o tempo. Aqui é o nosso espaço, ó. Aí vocês vão usar o sorvetão para ser feliz aqui. Aí é o mesmo raciocínio, hein? Aqui também é bem parecido com esse anterior, esse 9. Tentem fazer. Você vai Aqui, disponibilizar o arquivo para a gente acessar depois no grupo? sim. Eu não sei se eu comentei com vocês, vou colocar a lista de chamada aqui de novo, só antes que eu esqueça. O que que eu fiz na última aula? Eu fiz um grupo para vocês no Classroom. Eu vou até mandar o convite aqui. Ó, primeiro é a lista de chamada para o pessoal que entrou depois. Eu vou mandar aqui o convite novamente para vocês aqui. Vou aproveitar esse momento. Mas esse exercício aí já é bem parecido. Se você não der certo o sorvetão, tenta Torricelli, tenta vovô ateu, até conseguir. Tem 3 possibilidades de conta aí para vocês fazerem, para calcular a aceleração. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, galera? Às vezes eu fico meio perdido, não sei se eu estou falando rápido, se está muito difícil.
Ó, vou mandar o convite de novo aqui no grupo. Depois, quem tiver, acessem. Lá eu estou colocando todo o material que eu estou trabalhando com vocês. Isso aqui vai estar lá hoje ainda. Vou colocar já já para vocês, hein? Ó, gente, aqui é o mesmo raciocínio, só muda talvez a equação, hein? Talvez vamos usar o Torricelli aqui. Esse aqui também é tranquilo, 10, ó, ele pede para você determinar a massa do corpo. Ele fala que um corpo, aqui já estou querendo que vocês trabalhem em análise gráfica também, ó. Eu vou fazer com vocês rapidinho, ele quer que você determine a força resultante aqui. Não, a massa do corpo, eles querem saber. E ele dá aqui para nós, ó, nessa situação, duas informações no gráfico, ó. Ele quer saber a massa do corpo, ele dá duas informações, a força resultante e o que mais? Nesse gráfico aí que ele dá para a gente de informação. Aí ele fala, o gráfico a seguir mostra o módulo da força resultante. Aceleração. Isso. Ele dá essas duas informações, ó. Ele dá a força resultante, aí eu posso escolher qualquer posição aqui, ó, que eu quiser. Como a aceleração ela é constante, eu posso estar olhando qualquer dado. E eu consigo analisar a força. Se eu usar essa primeira situação aqui, a força resultante é 10, e eu quero saber a massa do corpo vezes a aceleração, que vale, quando a força é 10, quanto que a aceleração é? 2. Logo, a massa desse corpo vai ser de 10 dividido por 2, que costuma dar quantos? 5. Geralmente 5, né? Dá geralmente de cabeça, né? Dá 5. Geralmente dá 5. Eu vou fazer de novo aqui por causa da cor, vai ficar M vezes 2. A massa é de 10 dividido por 2. Lembrando que a massa é sempre medida em quilo, hein, galera? Não vai esquecer dessas coisinhas bestas, que é importante. Agora, esse daqui é legal, hein? Esse é bonito demais. Eu não sei se eu deixo para vocês tentarem fazer. Não, acho melhor você nos ensinar mesmo. Olha. Um bloco tem 2 quilos. Já vai anotando os dados aqui, hein? O corpo do bloco tem 2 quilos. Anota isso aqui, ó. Massa igual a 2 quilos. A imagem não tá aparecendo para mim aqui, não. Toda hora tá saindo aqui. Oxe, para vocês estão acontecendo essa coisa também, gente, de não estar aparecendo a imagem? Eu vou mandar o slide aqui para vocês, aí não acontece isso na próxima. Mas, ó, será que é a internet? Pode ser que seja a internet, hein? Geralmente dá essa zica, assim. Professor. Eu acho que a internet tá ruim também. Professor. Oi. Aonde eu posso assistir essa aula depois? No YouTube, eu tenho um link, a gente fez um canal, e eu coloquei o link desse canal também nessa sala virtual aí, se vocês quiserem estar acessando, ó. Tem os planejamentos e os links. É bem no comecinho já da sala virtual, tem os planejamentos e links. Então, vocês podem estar acessando por aí, beleza? Tá bom, obrigada. Nesse convite. E tem hoje, galera, parece que não, mas já é aula 10 hoje. Nossa 10ª aula hoje. Para quem falou que estava com a internet não está aparecendo a imagem, tenta fechar a minha câmera e só deixa ver numa câmera do slide, porque às vezes ajuda também nesse processamento. Mas eu vou mandar o slide já já, aí você consegue acompanhar também. Então vamos lá. Tem um bloco de 2 quilos. E ele está sofrendo uma ação de 2 forças. Uma força F1, que é de 10 newtons, e a força F2, que é de 6 newtons, como ilustrada a figura. A figura é uma caixa, mas quem não está conseguindo ver a imagem, eu vou tentar esquematizar. É uma caixa. Aí a força F1 está na diagonal, assim, para a direita. Faz uma diagonal, um risquinho na diagonal, assim. E a força F2 está na horizontal, só que está para o sentido esquerdo. E essa força 1, ela forma um ângulo com a horizontal da caixa, com o chão. Beleza? Consigo desenhar, imaginar? Faz uma caixa, uma flechinha na diagonal para o lado direito, e uma flechinha, que a gente fala que é o vetor, para o lado esquerdo, na horizontal, que é a força F2.
Sabendo no local a aceleração da gravidade é igual a 10, utilizando seno igual a 0,8, apareceu cosseno e seno, meu Deus do céu. Ele quer saber a força normal que atua sobre o bloco. Gente, o que acontece? A força normal é a força que está para cima, que é a resultante com o chão, com a superfície. Essa aqui é a força normal. Só que aqui também tem a força peso, que está para onde? Para baixo, né? Que é a força peso. E é isso. A gente tem 4 forças atuando aqui. A força F2, a normal, e a peso, e a força F1. Lembrando que esse corpo ele está parado, quer dizer que a aceleração dele é 0. Então, a gente até pode usar a força resultante é igual a massa vezes o quê? A aceleração. A gente até pode usar isso aqui. Mas a força resultante vai ser igual a 0. Massa vezes aceleração. Como a aceleração é 0, força resultante é igual a 0. Beleza. Eu vou abrir isso aqui já já, essa força resultante. Galera, aqui tem um detalhe. Essa força F1, como ela está na diagonal, o que isso significa? Que uma parte dela está no eixo X, beleza? Que eu vou chamar de F1x. E uma outra parte dela, que eu vou fazer de uma cor escura aqui, que é a cor preta aqui, tá para qual eixo? No eixo vertical, que a gente fala que é a força F1y. Todo mundo está acompanhando aí? A força F1x, como ela tem uma decomposição, e ele não é esse cosseno, esse seno de graça. Tá vendo? Quem tem um ângulo aqui é a força o quê? F1, que tem o cosseno, que tem um ângulo. Então, F1 é F1 vezes cosseno de θ. E esse F1y aqui é F1 vezes o quê? Seno de θ. Até vou escrever aqui de uma forma mais clara para vocês entenderem. Esse ângulo aqui, ele vale θ. Até vou desenhar ele de uma forma melhor aqui, porque ficou meio estranho aqui o desenho. A gente já vai terminar com esse exercício, eu acho, a aula. Eu vou até aumentar um pouco esse vetor aqui, na diagonal, para vocês verem que vai interceptar aqui, ó, nesse ponto, ó. Eu vou aumentar ele um pouco, porque o desenho está errado aqui, ó. Agora sim está certo. Aí, agora sim eu posso estar fazendo desse jeitinho que eu queria, ó. Aqui é o F1x. Agora está mais correto, ó. F1x. Como que eu calculo F1x mesmo? Como está com o ângulo, vai ficar F1x é F1 vezes cosseno de θ. E o F2, não, na verdade, o F1y, como que a gente calcula o F1y? É F1, tá vendo que tá sem o ângulo aqui, a parte de cima? Galera, aqui é trigonometria, tá? Aquele negócio quando a gente estuda aquele círculo trigonométrico, a gente vê que o eixo de x é o eixo dos cossenos, e o eixo y é o eixo dos senos. Osmar, por que tem que fazer tudo isso aqui? Vou calcular aqui o F1x, e vocês me ajudam a calcular o F1y. F1x, quanto que vale o F1 mesmo? Vale 10 newtons. E quanto que vale o cosseno do ângulo aqui? Quanto que vale? Ele deu aqui de dado para a gente também, ó. Ele falou que o F1 é igual a 10 newtons. O F2 aqui é de 6 newtons. E ele fala que o cosseno de θ é 0,8. E o cosseno desse ângulo aí, θ, é de 0,6. E ele fala da gravidade também aqui de informação, que a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. E ele quer saber a força normal que atua sobre o bloco. A força F1x é cosseno de, que é 0,6.
F1x, quanto que é 10 vezes 0,6? Dá 6 newtons. Eu vou fazer esse mesmo raciocínio, galera, para calcular a força F1y. O que eu estou querendo dizer para vocês? Essa força F1, que vale 10 newton, ela tem uma parte dela está em x e outra parte está em y. Por isso que a gente fala decomposição de vetores aqui. A gente fragmentou os vetores. Uma parte está em x, eu estou fazendo esse cálculo. O F1y vai ser 10, que é o F1, vezes, agora qual ângulo? O seno de θ, que é 0,8. F1y é igual a 8 newtons. Se eu fizer Pitágoras, adivinha quanto vai ter que dar essa força? Vai ter que dar 10 newtons, essa força na diagonal aqui. Beleza? Alguma dúvida? Todo mundo entendeu o que eu fiz? Eu calculei a decomposição, ou seja, a parte da força em F1 em x e a força da parte F1 em y. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que analisar esse corpo. Só que ele quer saber a normal, não quer? Ele não perguntou a normal? A normal atua em qual eixo? O eixo X ou o eixo Y? X? Não, a normal só atua... Não. Ah, tá. Y. Nesse caso aqui, nessa situação aqui que a gente está vendo, como a superfície está na horizontal, né? Ele vai trabalhar perpendicularmente a essa superfície. Então, eu vou só olhar qual eixo. O eixo Y. Beleza? Ó, como ele quer saber a normal, só vou olhar o eixo Y. Osmar, mas você não quer olhar o eixo X? Ele não perguntou, não tem aceleração? Quer dizer que não está tendo movimento aqui. Quer dizer que F2 é igual a F1x. Se eu fizer as contas aqui, vocês vão ver que vai dar 8 também. Aqui é, né? Porque não está tendo aceleração, ó. Se não está tendo aceleração, o que significa que F2 é igual, em módulo, né, a F1x. Se uma força tivesse uma aceleração, né, significa que uma seria maior que a outra, mas isso não está acontecendo. Então, só vou olhar o eixo Y. Em Y. O que a gente tem em Y? O que a gente tem em Y? Quais forças estão atuando em Y? A normal. E olha, a F1Y está no mesmo sentido que a normal. Então, eu vou somar essas duas forças. E a peso? A peso está o quê? Está em sentido oposto. Então, quer dizer que a peso eu tenho que subtrair. Isso aqui tem que dar igual a zero. Por quê? A força resultante em Y tem que ser igual a zero. Da mesma forma que não tem aceleração em X, também não tem aceleração o quê? Em Y. Aí, gente, para terminar, vamos fazer aqui, ó. Como que eu calculo a normal? A normal vai ser igual. Vou passar o peso para o lado de lá, menos a força 1y. O peso passa positivo e um y que estava positivo passa negativo. A normal vai ser igual ao peso. Qual que é o peso desse bloquinho aqui? Peso é a massa vezes a gravidade. Se a massa do corpo é de 2 quilos, quanto que vale o peso dela? 2 vezes a gravidade, que dá 10, que dá quantos newtons? 20 newtons. A normal aqui vai ser de 20. E qual que é a força F1y, que a gente tinha feito aqui o cálculo anteriormente? Vale quantos? Olha aqui em cima, ó, vale? 8. 8. A nossa normal aqui vai ser 20 menos 8, que de cabeça dá 12 newtons. Vocês estão vendo, gente, que nem sempre a força normal e a peso são iguais? Aqui nesse caso eu mostrei para vocês que não são iguais. Por quê? Tinha uma força aqui na diagonal que estava ajudando aqui. Pode ver, ó, não é a normal, vale 12. Essa diagonal aqui, a força 1y, ajudou um pouquinho, ó. Ajudou com quantos newtons? Com 8. Vocês estão vendo? Então, a gente trabalha muito esse tipo de exercício também. Beleza? Bom, ó, eu vou terminar por aqui. Esse 12 vocês conseguem fazer. Esse aqui era legal a gente começar eles fazendo mais exercício na próxima aula. Quem conseguir fazer, muito bem.
mas eu fui meio devagar hoje, porque eu acho que é importante esses primeiros conceitos, depois a gente vai voar muito mais rápido, beleza? Então, na próxima aula, a gente faz mais exercícios de lei de Newton. Eu acho que eu vou atrasar uma aula, porque eu queria falar na próxima aula sobre atrito, mas vamos fazer com calma, para todo mundo aprender. Tem uma galera que está entrando agora. Acho que o mais importante é vocês aprenderem. Gente, bora. Boa noite para vocês. Muito obrigado. Professor, manda o link da sala, por favor. Ah, o link da sala tá no chat aqui, tá na mensagem, eu mandei. Vê se você consegue Aqui acessar. não apareceu para mim. Não? Não, só tá aparecendo a lista de chamada. Ah, vou mandar novamente, vamos ver. Vê se foi agora o convite da Agora semana. foi. Ah, Obrigada. beleza. Quando for assim, me avisa, hein? Não tem problema não. Uhum. Vou parar a Tá. gravação aqui. Obrigada.